Quantas vezes você já pensou em desistir? Desistir dos seus sonhos, desistir das pessoas, desistir até mesmo de você próprio. Talvez ninguém saiba a dor que você carrega aí dentro do seu coração. Talvez você sorri por fora, por dentro você está cansado demais, sem forças e até mesmo sem esperança. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje para você. Deus, ele ainda age, tá certo? Deus, ele ainda age. Ele ainda age. Mesmo quando você ainda perdeu as esperanças, acredita que não tem mais jeito para você, mas Deus, ele ainda age. Mesmo quando tudo parece perdido, parado, mesmo quando ninguém entende você, mesmo quando você pensa que chegou ao fim, não chegou. Porque Deus dá o recomeço. Ele nunca perdeu o controle da sua história. Deus, ele nunca perdeu o controle da sua história. Por mais que você pense que Deus esqueceu você, mas ele não esqueceu. Tá certo? Por quê? Por quê? Porque Deus, ele é grande nas nossas vidas, meu amigo e minha amiga. Por mais que o seu problema, que você pense, o seu problema seja grande demais, mas para Deus, o seu problema é do tamanho de uma, assim, ó, um grãozinho de areia, entendeu? E talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso para você. Talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso para você, entendeu? Talvez Deus tenha permitido você ouvir isso, essa mensagem, porque ainda existe um propósito na sua vida maior esperando por você. Você aí que está do outro lado da telinha. Tá certo? Então fique comigo até o final. Porque hoje eu quero falar ao coração de você. Aquele coração que está cansado, está amargurado, está triste, né? O coração daquela pessoa que está ferido, mas ainda deseja recomeçar com Deus. Deus tem a solução para você. Você sabia disso? Se você não sabia, mas Deus tem. Às vezes você sabe, mas a sua situação é tão gradual que você se sente assim parado. Não é verdade? Existem momentos da sua vida em que a dor ela fica tão pesada que parece impossível você continuar. Não é verdade? E aos poucos o coração vai ficando cansado, e aos poucos o coração tem uma hora que você diz, eu não aguento mais. Tem gente que está assistindo esse vídeo aqui e sente que perdeu a alegria, perdeu a motivação, perdeu a vontade de sonhar, entendeu? Tem. Talvez você ainda tenha sido machucado por pessoas que prometiam ficar na sua vida. Pessoas essas que diziam te amar, que te dava valor, que ia te dar atenção, que ia te dar carinho, que ia ficar contigo pro resto da sua vida, né? Talvez você tenha enfrentado humilhações, enfrentado decepções, abandono, tristeza ou até mesmo medo. E sabe o que é mais difícil? Você sabe o que ainda é mais difícil? É quando parece que Deus está em silêncio. Porque o silêncio de Deus machuca a nossa ansiedade. A gente quer resposta rápida, quer entender o porquê das coisas na nossa vida, mas Deus ele trabalha até nos dias em que você não consegue enxergar. Deus ele trabalha até nos dias em que você não consegue enxergar. Você sabia disso? Tem sementes crescendo debaixo da terra enquanto ninguém vê. Tem sementes crescendo embaixo da terra enquanto ninguém vê. E assim também acontece com a sua vida. Guarda, amor, isso. E assim também acontece com a sua vida. Mesmo que você não perceba, Deus ainda está trabalhando no invisível. Uma das maiores mentiras
que a dor tenta colocar na mente da pessoa é: Deus esqueceu de você. Uma das maiores mentiras. Entendeu? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus, ele não esqueceu de você. Não. Deus, ele vê cada lágrima escondida que você tem derramado. Ele conhece as noites em que você chorou sozinho. Deus, ele conhece. Viu? Ele conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Deus, ele conhece todos os seus pensamentos. E mesmo quando você se sente fraco, Deus, ele continua perto. Entendeu? A Bíblia mostra várias pessoas que passaram por momentos difíceis na sua vida. Entendeu? José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Davi, ele chorou em cavernas. Jó perdeu quase tudo, entendeu? Mas a história deles não terminou na dor, não. A história deles não terminou na dor, tá certo? Porque Deus transforma cenários impossíveis. Deus, ele transforma cenários impossíveis. Às vezes o que parece fim é apenas uma preparação para um novo começo na sua vida. Tá certo? Talvez você esteja vivendo exatamente essa frase agora. Às vezes você parece que é o fim, mas não é. Não é. Uma fase confusa, uma fase silenciosa, uma fase em que parece que nada faz sentido na sua vida, não é verdade? Mas Deus, ele consegue, gente, ele consegue construir milagres em lugares destruídos. Deus, ele consegue. Ele pega pessoas feridas e transforma em testemunhos vivos. Ele pega corações cansados e devolve esperança. Tá certo? Porque Deus, ele ainda age. Ele ainda age, gente. Ele ainda escreve histórias lindas. Tá certo? Muita gente acha que recomeçar é apenas mudar de lugar, mudar de rotina ou começar algo novo. Mas o verdadeiro recomeço começa dentro do seu coração. O verdadeiro recomeço começa aqui, ó, dentro do seu coração. E quando você decide não deixar a dor matar quem você nasceu para ser, é quando você escolhe continuar mesmo cansado. Tá certo? E quando você fala, Deus, eu não entendo tudo, mas ainda eu confio em Ti. Deus, eu não entendo tudo, mas ainda eu confio em Ti. E sabe o que é lindo? Deus não espera você estar perfeito para começar uma nova história na sua vida. Ele trabalha justamente nas partes quebradas da nossa vida. Tem pessoas que acham que erram demais, que se afastaram demais, que falharam demais. Mas agradeça. Mas a graça de Deus, a graça de Deus alcança pessoas imperfeitas. A graça de Deus alcança pessoas imperfeitas. O recomeço com Deus não depende do tamanho da sua força. Depende da sua decisão de não desistir dele. Mesmo devagar, mesmo chorando, mesmo sem entender tudo. Porque quem continua caminhando com Deus descobre que depois das noites mais difíceis ainda existe amanhecer. Talvez hoje você só consiga enxergar perdas, mas Deus consegue enxergar um futuro inteiro. Tá certo? Enquanto você vê atraso, Deus vê preparação.
Enquanto você vê sofrimento, Deus vê crescimento. Enquanto você vê portas fechadas, Deus está preparando caminhos que você ainda nem imagina. Existem coisas que só fazem sentido depois da dor, depois do processo, depois das lágrimas, certo? Às vezes ele permite certas fases para nos fortalecer, gente, para fortalecer você, para amadurecer você. Isso é para ensinar a depender mais dele, sabe? É para ensinar a depender mais dele. Eu quero que você grave isso no seu coração, tá certo? A sua história ainda não terminou, não chegou ao fim. Enquanto existe vida, existe esperança. Enquanto Deus estiver no controle, ainda existe a possibilidade de recomeço na sua vida. Talvez hoje você esteja sem forças, mas Deus ainda é especialista em levantar pessoas cansadas. Saiba disso. Ele faz nas sessões, ele cura corações, ele transforma vidas e ele pode transformar a sua também. Por que não? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero falar muito sério para você. Não desista agora. Não desista. Você já viveu, você já venceu dias que pensou que não conseguiria suportar na sua vida. Você chorou e ao mesmo tempo assim, você continuou. Verdade? Talvez você nem percebeu, mas isso já é prova. Prova do que Deus sustentou você até aqui. O recomeço pode ser lento na sua vida, pode ser silencioso, pode doer às vezes. Mas Deus ainda age nos detalhes. Ele age no tempo certo, ele age quando ninguém espera, ele age até mesmo quando você pensa que chegou o fim, Deus esqueceu de tudo. É aí que ele está agindo na sua vida, gente amiga. É aí que ele está agindo na sua vida. Tá certo? Então, não perca as suas esperanças. Não pense que Deus abandonou você. Não pense que ele não te ouve, porque ele te ouve e ele trabalha no silêncio. Porque tudo é na hora e no tempo determinado por Deus. Se você chegou aqui até o final do vídeo, curta, comenta e compartilha, deixa o seu like, tá certo? Se apresentar o botão do hypar, você hypa aqui este vídeo, tá certo? E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, tá certo? E na descrição eu vou deixar o link de um material que ele é muito importante, que ele vai te ajudar muito, tá certo? Um link de um material na descrição desse vídeo. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E tchau, tchau. E Deus abençoe. Até mais.